Estamos aqui novamente em nome da Associação Nacional dos Municípios Sedes de Usinas Hidrelétricas e Alagados, em nome da nossa diretoria executiva, dos nossos conselhos, dos nossos municípios localizados em 21 estados da Federação, e como secretária executiva, Terezinha Esperandil, estamos hoje aqui num momento onde a Muso está novamente com o seu podcast, que é a Muso Energia do Brasil. Nós temos hoje aqui um tema muito importante, que é do interesse de todos os municípios, onde nós temos um entrevistado muito importante dentro dessa área, onde nós vamos tratar dos quais são os novos caminhos para o desenvolvimento da aquicultura no país, como os municípios, como os municípios possuem lagos que podem auxiliar com esse novo processo. Então, diante dessa realidade, nós temos o prazer hoje de recebermos aqui o nosso convidado, que é o secretário de Aquicultura e Pesca do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, que é o senhor secretário Jairo Gunti. Olá a todos que nos acompanham, prazer estar aqui, muito obrigado, Terezinha, pelo convite e essa oportunidade de a gente sempre estar conversando com o nosso público da pesca e um público aqui mais específico ainda, que é os associados da Muso, É importante a associação para o desenvolvimento dessa nossa atividade de aquicultura e pesca também, Envolve uma série de questões, pesca artesanal, pesca esportiva, mas especialmente a aquicultura, que é o grande foco das usinas, Então, é um prazer estar aqui. Ok, muito obrigada com a sua presença aqui. O nosso convidado de hoje, secretário da Aquicultura e Pesca, ele é formado em Tecnologia de Alimentos, tem graduação em Análise e Desenvolvimento em Sistema, em Biotecnologia, Biologia Molecular aplicada à agroindústria. Tem também especialização na indústria. Foi gestor já e consultor industrial de várias empresas do ramo de proteína animal. Atuou também como diretor do Departamento de Ordenamento de Desenvolvimento de Pesca, como secretário adjunto desta pasta e hoje como secretário nacional. Seja bem-vindo, secretário. Vamos então iniciar o nosso grande bate-papo aqui, que é de um bate-papo de interesse da Secretaria, é um bate-papo de interesse da Associação dentro desse assunto tão importante que é para estas fazendas de águas que nós temos a nível de Brasil, que as usinas hidrelétricas, secretário, elas têm 41 quilômetros quadrados de áreas alagadas. Então, é uma grande fazenda de água que ela deve ser super aproveitada, além de gerar. O objetivo, foco principal disso tudo é a geração de energia. Mas o uso múltiplo dos lagos ele é importante para a economia dos municípios e para a importância de toda a situação do Brasil. Secretário, com a promulgação da Lei 14.011 de 2020, e o Decreto 10.576, eles ajudaram na desburocratização e implantação da aquicultura dos lagos das usinas do nosso país, facilitando e incentivando o uso múltiplo com essa nova alternativa para os municípios, tanto no emprego quanto em renda. Diante dessa situação toda, a associação, na época, teve um papel até bem importante em cima disso, juntamente com a Secretaria, que foi no trabalho com os deputados e senadores para a aprovação da Emenda 100, que foi o que desburocratizou a situação da parte de licitação dos lagos. E o decreto que veio para desburocratizar todo um processo. Aí, diante dessas circunstâncias, secretário, eu sei que as legislações estaduais também estão aquém ainda do processo. Para que isso seja possível para o maior desenvolvimento da aquicultura no âmbito dos lagos, também nos rios estaduais, no seu entender, o que falta para esse potencial de aquicultura nos lagos da União,
para que efetivamente dinamizamos a fim de multiplicar a forma de aproveitamento dos lagos das usinas, em especial da União. Depois nós falamos da dos estados. Muito bem, como bem colocado, nós tivemos grande avanço com a promulgação dessa lei e também do decreto. Nós avançamos muito nessa questão de licenciamento. Nós fizemos, nesses 3 anos e meio, mais licenciamento do que foram feitos nos 11 anos anteriores. Então, o reflexo disso, especialmente após a promulgação da lei, nós tivemos um crescimento nesse processo violento. Comparando 2019, nós licenciamos 46. Ano passado, pós-lei, licenciamos 283 contratos. E esse ano iremos superar o recorde do ano passado. Então, até agora já superamos os 11 últimos anos, só nesses 3 anos de gestão. E aí já temos um bom indicador de quanto que um estado não atrapalhador, o quanto que ele auxilia, né, no desenvolvimento econômico do país, das cidades. Aliás, ninguém mora na União, Terezinha, as pessoas moram no município. Então é importante a gente sempre ter esse olhar, pensando como que nossas ações aqui em Brasília vão de fato beneficiar quem vive lá no município e, por consequência, a saúde financeira do próprio município. Apesar da evolução nossa aqui a nível de governo federal, a nível de parlamento, nós ainda sofremos com alguns estados com o processo de licenciamento ambiental, que é um pouco burocrático. Então, ainda é um ponto que nós precisamos avançar. E a atuação da MUSE é importantíssima dentro desse processo, na articulação dos seus prefeitos ligados à associação, atuando junto com o parlamento estadual e seus governantes estaduais, para que a gente possa encontrar um caminho, né, de desburocratização a nível estadual e assim o produtor poder crescer, acessar linhas de crédito, né, que é importante, sem a licenciamento ambiental acaba sendo um grande entrave, e assim poder produzir de forma sustentável, seguindo todas as regras de compliance, atendendo inclusive os requisitos internacionais para a nossa exportação de pescado. Sem isso a gente não conseguirá avançar. Então, há necessidade dessa evolução ainda, e a MUSE, sem dúvida, é importantíssimo para que a gente consiga, nessa articulação com os governos dos estados, termos esse avanço como avançamos também no governo federal. Secretário, com base num acordo de cooperação técnica firmado entre a MUSE e a Secretaria, nós temos isso desde 2015 e no ano passado ele foi renovado, né, que ele é cada 5 anos. Esse termo de cooperação técnica, juntamente com a Secretaria, ou outras medidas que os municípios são amparados pela associação, que contam com esse apoio desse uso múltiplo dos lagos das usinas. O senhor acha que as prefeituras poderiam mobilizar com os investidores para garantir uma melhor infraestrutura em torno das usinas, para dar uma rapidez aos processos de implantação e produção dos pescados? Como seria esse termo de acordo com a Secretaria? A gente sempre está envolvendo, tanto é que o ano passado, quando os novos prefeitos assumiram, né, suas cadeiras, nós fizemos videoconferência com a participação da Secretaria, nós tivemos a participação do Maurício, do Damarício, da Juliana, com todas as nossas videoconferências envolvendo os 21 estados. Né? Foi um trabalho assim fantástico e a Secretaria teve um papel muito grande em cima disso. Tudo isso vem fruto do termo de cooperação técnica que nós temos. Aí, diante dessa situação, qual é o grande com essa situação? O que nós poderíamos, o que os municípios poderiam entrar como apoiadores ou incentivadores maiores ainda dos empresários dentro da área do pescado? Como é que o senhor vê isso? Não, é importantíssimo. Não adianta nós termos o lago para produzir o pescado se ele não tem acesso ao lago. Né? Como é que a gente vai fazer para fazer o escoamento dessa produção ou fazer a própria mobilização da produção, levando a levino, ração e a própria infraestrutura, se não houver uma infraestrutura mínima dentro dos municípios? Então é importante que os prefeitos nessas regiões onde possuem esses lagos possam fazer uma avaliação dentro do plano orgânico da sua cidade e de forma ordenada, com participação com a própria MUSE, para que não criamos os Frankensteins, né, de legislação orgânica, cada de forma dissociada e daqui a pouco vai acabar atrapalhando mais do que ajudando, mas criar essa infraestrutura planejada
para que você possa atrair investimentos de fora, ou até mesmo quem está lá na beira do lago, quem está lá na cidade, possa se motivar e fazer a sua produção. Nós temos um exemplo clássico disso em regiões especialmente do norte, onde não havia estradas. Como é que faríamos as produções lá no interior do norte se as estradas não eram acessíveis para você fazer o escoamento dessa produção? Então essas foram ações do Ministério da Infraestrutura, por exemplo, que tem feito com que a região do norte tenha avançado bastante na questão do agro. Da mesma forma, na similaridade para a aquicultura, se nós não tivermos essa infraestrutura mínima que perpassa pelo município, né, não teremos um ambiente de negócio favorável para que essa atividade possa ser desenvolvida. Falando em atividade de negócio, não só a infraestrutura, mas as questões burocráticas municipais, de modo a apoiar, fazer com que o ambiente de negócio naquele município possa se tornar favorável. Como é que você vai atrair um investimento, um frigorífico, por exemplo, se para que ele consiga se instalar lá, você não consegue avançar nas questões ambientais, na sua licença municipal, é mal recebido no município, então é necessário que os prefeitos possam enxergar o lago como uma fonte importante de renda. E eu tomo a liberdade aqui, Terezinha, de pautar algumas questões que eu vejo que é importante que os nossos prefeitos, nossos gestores locais entendam a atividade de agricultura como algo extremamente relevante. A nível global, o business em torno do pescado representa 51%. O Brasil que não. Nós aqui no Brasil somos acostumados com carne suína, carne bovina, né, frango. Pescado ele ainda está começando a fazer parte do nosso hábito. Mas a nível global, o pescado é a proteína mais comercializada do mundo. É a proteína mais sustentável em termos de produção. Então, se nós queremos avançar na atividade do agronegócio de modo sustentável, não tem como não olharmos a atividade da agricultura como um ponto relevante. E eu não tenho dúvida nenhuma. Para as próximas décadas, a produção de pescado, especialmente da agricultura, será a atividade do agronegócio que mais irá crescer. Nesses últimos anos, os últimos 3 anos, nós, proporcionalmente ao crescimento, crescemos mais que a produção de soja, mais que a produção de milho, mais que a produção de carne bovina, mais que a produção de frango, só perdemos a produção de suínos. Mas estamos num empate técnico e para as próximas décadas, próximos anos, não tenho dúvida nenhuma que será a atividade que mais irá crescer. Nossa, que boa notícia, secretário. Aí eu acho que aos municípios, né, fica esse apelo até do secretário de Agricultura e Pesca, fica esse apelo desse envolvimento, da necessidade dessa participação do município, dos prefeitos, dos seus assessores, seus gestores, para que deem essa atenção necessária, porque os lagos, eles estão instalados no território do município e não vai sair daí. Entende? Então, eu acho que cada vez mais, o que nós temos visto também, até eu acompanhei alguns prefeitos, já que nós estamos falando da importância do desenvolvimento dos municípios, eu até participei de algumas reuniões onde prefeitos, além de ter já nos seus lagos, porque a gente é sabedor, secretário, que nem todos os lagos têm a água propícia para a criação de pescado. Então, a gente tem ciência disso. Então, nem todos os lagos têm essa água que é uma questão de temperatura. Isso aí o senhor que sabe muito mais do que a gente. Então, está aí, prefeito, a importância da sua participação nesse contexto, do seu interesse, prefeito. Como é que está a situação? Tem condições de plantação? Não, ainda há espaço nos lagos, vamos falar até mais à frente um pouquinho, ainda há espaço dentro desses lagos para que realmente a situação da aquicultura, né, dentro do lago que está no território do seu município, ele aconteça, e a participação do município é extremamente importante. Secretário, eu gostaria até de dar uma enfatizada aqui, no seu entender, qual deveria ser o papel da MUSO, além de tudo que a gente já tem participado, mas eu acho que ainda estamos aquém, perante o município, principalmente levando em conta o momento propício para a ampliação dessa atividade de criação de pescados em tanque-rede e o fomento e o segmento da economia para o próprio município, após a publicação do decreto da desburocratização, que já ocorreu num ano. O senhor já fez algum comentário sobre essa evolução? Eu queria que isso desse mais enfatizada para colocar para as pessoas que estão nos assistindo a importância que foi
dessa desburocratização dentro da aquicultura. Eu acho que vale enfatizar um pouquinho mais. Terezinha, sim, é bem verdade. A gente, às vezes, toma ações, trabalha bastante e divulga pouco o que nós temos feito. Um exemplo disso, lá em 2019, eu ainda estava como diretor de pesca e, na época, conversávamos com o Maurício, né, que todo mundo já conhece, a qual reconheço o trabalho importantíssimo do Maurício e sua equipe, a Juliana, dentro da Secretaria no Brasil. E o Maurício me pautou de um processo, né, de licenciamento de águas da União que estava há 18 anos. Vamos comprar um bolo e cantar parabéns, né? Atingiu a maioridade. 18 anos o cidadão aguardando receber a sua licença. Então agora o processo ele é muito mais rápido. Havendo capacidade de suporte, em questão de menos de um ano, a pessoa já está licenciada. Então o seu plano de trabalho, né, dentro desse processo de desburocratização, tem feito com que o Brasil também crescesse nesses números que eu pautei agora há pouco. Nós só crescemos tudo isso graças a um processo de desburocratização que libertou o produtor para trabalhar com maior segurança. Então, evoluímos bastante sim. Imagina se nós evoluirmos na desburocratização da licença ambiental. Então, é importante que os prefeitos entendam essa atividade como uma atividade do agro, e um detalhe, sem deixar de produzir as outras atividades do município. Você não vai deixar de produzir o boi, a soja, enfim, o que já é feito no município, para acrescentar esse valor a mais na produção, na arrecadação do seu município. Então há necessidade em que esses prefeitos também entendam o seu potencial, nos procurem em qualquer dúvida, a Secretaria está aberta para discutirmos, né, desenvolvimento do seu município, inclusive, para que a gente possa consolidar isso aí, mas importante mesmo, nesse primeiro momento, é realmente buscarmos essa desburocratização da licença ambiental, que é o prefeito, na articulação dentro do governo do estado, ele conseguirá criar esse ambiente regulatório, esse ambiente de negócio mais propício. Ótimo. E veja aí, cada momento, né, é uma situação de informação, né, do município para diante dessa realidade. Somos também, os municípios sabem, o município não pode requerer um projeto de implantação de aquicultura. Ele é um empresário ou uma pessoa física mesmo que requer esse projeto. Agora, cabe ao município toda essa estrutura desse envolvimento e dessa infraestrutura e desse apoio como logística, né? E como também a parte da legislação. Vamos lá falar um pouquinho dos rios estaduais. Como está a atuação da Secretaria junto aos governos estaduais para adequação da legislação voltada à implantação da aquicultura nos lagos dos rios estaduais? Por que eu faço até essa pergunta e os municípios poderiam até questionar alguma coisa sobre isso? Nós temos hoje 219 usinas hidrelétricas UHS no Brasil em funcionamento. 126 delas estão localizadas em rios da União, que cabe à Secretaria Aquicultura e Pesca fazer toda essa gestão de capacidade de tudo, juntamente com a ANA, e são vários órgãos envolvidos nisso. Marinha. E Marinha também, né? E 93 das nossas usinas estão em rios estaduais. Como está esse envolvimento da Secretaria dentro desse contexto? E o que é que a Muso pode auxiliar em cima disso? Inclusive, tem uma época que eu conversei com o Maurício e com a própria Juliana, de que houvesse um levantamento da Secretaria sobre como está cada legislação de cada estado, para a gente começar a fazer o envolvimento. Qual a ideia da associação em cima disso? A ideia da associação em cima disso é que com esse levantamento, como está a situação, por exemplo, nós já fizemos uma gestão desde 2015 com o estado do Rio Grande do Sul, que é um dos estados que a legislação para os lagos da União está aquém. O senhor vai falar como está hoje. Eu sei de lá atrás como é que andava. Então, dentro dessa realidade, eu até propus ao Maurício e à própria Juliana como é que nós poderíamos fazer para que a gente envolvesse. Agora nós estamos em mudança de governo dos estados, né? Então esta atuação teria que ser a partir de janeiro, fevereiro. Para que a gente envolva município de cada estado, um grupo de municípios de cada estado, juntamente com a Secretaria, juntamente com a Muso, nós trabalhando essa coordenação com os municípios, para que a gente se dirija aos governos dos estados e busque essa alternativa, coloque essa importância dele
agilizar essa nova legislação ou essa modernização da legislação que o Estado precisa fazer, principalmente em rios estaduais. Como o senhor pautaria isto para os municípios ouvir, ou os ouvintes? Então, Terezinha, sobre essa sua pergunta, ela é um pouco sensível, né? Porque a gente tem em cada estado uma realidade política diferente da realidade de um estado para o outro. E é importante que os gestores pensem na população e no desenvolvimento da sua cidade, independente do seu afeto partidário. A tilápia que está sendo produzida lá, o recurso não importa qual lado político que é. Se nós não olharmos para o desenvolvimento da atividade econômica das pessoas que vivem no município, independente do partido político, nós continuaremos essa história que vem se arrastando por longas datas. A Secretaria ela só tem atuação de competência em reservatórios federais. Né? Dentro de áreas estaduais, a legislação, a Constituição nossa é muito clara em relação a isso, nós não temos poder de atuação a não ser de articulação e sensibilização. Nós já propomos aos estados, Terezinha, um modelo de legislação ambiental que atendesse essa demanda. Até agora nós não recebemos nenhum feedback também. Imagino que os estados tenham as tratativas das suas prioridades e essa é uma importante atividade para que a música capitanie junto aos seus governos estaduais para que a gente consiga ter esse avanço e a Secretaria continua à disposição para auxiliar nessa articulação. Veja bem, quando nós somos provocados pelo Estado, pelas entidades, nós atuamos ativamente. Um exemplo prático disso é na próxima semana, no dia 20, eu estarei pessoalmente no estado do Paraná, convidado pela Federação de Agricultura do Estado do Paraná, discutindo com o Estado do Paraná alternativas com relação a outorgas de água. Não tem a ver com reservatórios, mas também é a produção de agricultura, e nós vamos estar apresentando uma alternativa, uma solução. Nós temos o caminho. Temos já o caminho de como desenvolver, como solucionar o problema. Vai depender da sensibilidade do Estado também em receber essas informações e trabalhar junto ao setor produtivo e aos municípios como consolidar isso. Na questão dos reservatórios federais, da mesma forma, nós continuamos à disposição dos prefeitos, inclusive à disposição da MUSO, para que a gente possa, em conjunto com o Estado, buscar uma solução para que efetivamente essa produção possa crescer. Olha só, vou dar mais uma informação que é importante aqui. Nós temos 76 reservatórios federais. Estou voltando novamente para o federal, que é a minha responsabilidade. Mas devido à questão do licenciamento ambiental, eu tenho apenas 23 já com a reserva completada. Então eu tenho ainda alguns reservatórios a solicitar licença. Mas dessas 23 reservatórios que já estão com o cálculo de suporte já comportado, eles não estão produzindo nem a metade do que poderiam estar produzindo, onde falta licenciamento ambiental. Um número para ficar um pouco mais marcante, da nossa capacidade de suporte à produção de pescado em reservatórios federais apenas, estamos produzindo hoje menos de 3% da nossa capacidade. Produção real. Por que nós não estamos produzindo mais? Porque não conseguimos dar crédito. O governo sinalizou fortemente nesse novo plano safra agora, né, linhas de crédito específica para a agricultura, ampliando. Mas há uma necessidade que os estados também corram para fazer esse processo de licenciamento ambiental, para que não fique somente a capacidade de suporte no cálculo aqui reservado, mas que a produção atinja esse patamar de fato onde nós queremos. Perfeito. Bom, essa situação é até importante nessa sua colocação, porque o Estado, né? O lago está com a capacidade requisitada no seu limite. Só que não está produzindo ainda em função de burocracias, de legislações estaduais e de licenciamentos, é isso? Exatamente. Então, como é que a gente diz? Nós estamos num período agora que a gente vai ter que, né? Nós vamos ter que entrar em ação, secretário, e dentro dessa realidade com os próximos governadores, com a situação, vamos deixar esse lapso de tempo que nós estamos vivendo agora, né? Que, como o senhor diz, independente de partido, é a mesma coisa a associação. Nós não temos nada de partidário aqui. A gente atua em todos os níveis, porque eu sempre digo que o nosso maior partido aqui se chama município, esse é o nosso partido. Então é por aí. Secretário, o senhor falou um pouco da capacidade dos lagos. Como está essa disponibilidade das áreas
para a implantação da agricultura, a partir das solicitações feitas por empresários em períodos anteriores à modernização da legislação. A gente tem acompanhado bastante essa situação, secretário, que tinha muitas áreas, requereram as áreas e ficaram aquém, sem o desenvolvimento. Então, com a nova modernização da legislação, essa regularização já foi feita com uma modernização, eu sei que sempre vai ter que haver ajustes dentro da situação. Existe prazo para essas implantações das áreas anteriores requeridas? Como está sendo conduzido isto e como a Muso poderia contribuir também nessa área juntamente com a Secretaria? Então eu acho o seguinte, que essas requisições antigas, né, que foram requisitadas áreas, nessa nova modernização, foi tratado o tempo para que esse pessoal se explique na implantação? Como está essa situação? Tem sim, tem um prazo por obviedade, porque senão você acaba criando uma reserva de mercado. Então, estabelecimentos pequenos, você tem um prazo de até 3 anos para você fazer a implantação. Estabelecimentos maiores, estabelecimentos grandes, você tem um prazo até de 7 anos para fazer o seu sistema rodar por completo, senão você acaba perdendo o seu direito e abre espaço do cálculo de suporte para que outros investidores, outros produtores possam se estabelecer aí. Eu tenho certeza de uma coisa, Terezinha. Se nós conseguirmos avançar junto com os estados a questão da desburocratização da legislação ambiental, acessando o crédito, nós teremos essa implantação numa celeridade maior. Nós vamos pegar, por exemplo, os dados do ano passado, nós crescemos 78% das nossas exportações de pescado e aquicultura. 78%. Nem outra atividade cresceu nessa proporção como a aquicultura. Só o estado do Paraná, no primeiro trimestre desse ano, já cresceu 240% a mais do que o mesmo período do ano passado, que já foi o período recorde. O mundo passa por um processo de segurança alimentar. Todo mundo está acompanhando o que está acontecendo no mundo na questão de pós-pandemia, na questão das guerras. E o Brasil tem o que o mundo sonha ter. Nós temos águas, terras, climas e um povo que sabe trabalhar. Então nós temos tudo realmente para que nós possamos consolidar e fazer com que o Brasil possa ser respeitado pelos brasileiros. Esse é um ponto importante. O mundo respeita o Brasil porque sabe que nós somos o celeiro do mundo. O mundo depende também do Brasil para se alimentar. Tanto é que a diretora-geral da Organização Mundial do Comércio esteve no Brasil há pouco tempo atrás pedindo para que o Brasil não pare os esforços para aumentar a sua produção de alimentos. Nós alimentamos já o mundo. Então, quando o brasileiro entender isso, quando nós entendemos isso, quando você, gestor municipal, entender isso, que você é responsável não só para alimentar o Brasil, mas para alimentar o mundo, e que com isso vai fazer com que o seu município também cresça na geração de emprego, renda e até divisas no seu município para transformar seu município em país de primeiro mundo mesmo. Nós temos tudo para isso. O que nós precisamos é atuar em conjunto. O governo federal, o governo estadual e os municípios, aqui representado pela Muso, para que nós possamos fazer o melhor das ações que nós podemos fazer para a sociedade. Sabe o que é, Terezinha? Não atrapalhar. Se nós atuarmos para não atrapalhar o setor privado, nós vamos estar fazendo muito. Como é que faz para não atrapalhar? Cria um ambiente de negócio saudável. Para com a burocratização para que você conseguir fazer rodar o seu empreendimento. E coloca a infraestrutura mínima para que aquele empreendimento consiga rodar. Se conseguir fazer ainda mais, se os prefeitos tiverem um espírito um pouco mais empreendedor, conseguirão atrair investimentos da iniciativa privada através dessas ações e por que inclusive não investimentos de fora do Brasil? Repare, os países asiáticos estão passando já de 90% da sua capacidade de suporte de produção do pescado. O Brasil está com menos de 3%. Por que a gente não produz aqui no Brasil antes que o Brasil seja... Não comprem do Brasil, mas passem a comprar o Brasil? Temos que chegar na frente. E temos essa oportunidade de fazermos isso juntos. E a Secretaria continua à disposição. Inclusive, secretário, nós estamos acompanhando aquele projeto no Lago da Itaipu. Criação de tilápia no Lago de Itaipu. Eu sei que aí depende do Ministério da Agricultura com o Ministério das Relações Exteriores, porque existe uma situação também da parte do Paraguai. Isso aí está andando, está deslanchando, está evoluindo ou ainda está emperrada essa situação? Porque o Lago da Itaipu tem um potencial fantástico, né? Então, como está isso, secretário? Bom, eu fico feliz em poder falar isso porque eu sou do oeste do Paraná, sou natural de lá, então estou falando do meu lago, né? Esse é o lago.
Bom, da parte do governo federal, da parte do governo brasileiro, nós já evoluímos. A nossa parte está pronta. Superamos todos os senões que nós tínhamos. O que nós precisamos, como bem colocado aqui, é ainda que o parlamento paraguaio, não é nem o governo paraguaio, o presidente Marito já esteve com o nosso presidente já por 2 ou 3 vezes e já sinalizou positivo em relação a isso. O que nós precisamos é que o parlamento paraguaio aprove a condição de criação de peixes exóticos no Lago do Itaipu. A tilápia não é um peixe nativo brasileiro, né, de origem do Egito, então é considerado como um peixe exótico. Não por ser peixe exótico significa que ele seja destruidor. Isso nós já superamos faz tempo no Brasil, mas o Paraguai ainda não superou essa questão. E o que o Brasil fez em relação a isso? No dia 23 de março, recente, nós organizamos aqui no Itamaraty, no Palácio Itamaraty, em conjunto com o ministro Carlos França, a ministra Tereza Cristina, os parlamentares brasileiros, a nossa secretaria, ainda capitaneado pelo nosso então secretário Jorge Seif, nós trouxemos parlamentares paraguaios aqui e organizamos um seminário para apresentar o ponto de vista sustentável, econômico, ambiental, que é uma das preocupações, para que eles pudessem entender, né, que todos sairão ganhando e não haverá prejuízos ambientais nesse processo. Nessa agência teve o presidente da Comissão da Agricultura e o presidente da Comissão do Meio Ambiente do Parlamento Paraguaio. E saíram de lá comprometidos em fazer as articulações, conversar com seus colegas parlamentares para que nós possamos evoluir. O Brasil continua, através do Itamaraty e do Ministério da Agricultura, dando acompanhamento a esse processo. Mas não é a tinta da nossa caneta que resolve a partir de agora. Então, aproveitamos até o momento, se inclusive houver prefeitos aí que possuem contato com os parlamentares paraguaios, toda ajuda é bem-vinda, né? Para que a gente possa avançar nesse período. Avançando do lado de lá, não tenho dúvidas que a gente vai voar do lado de cá e já temos investidores sinalizando, tanto investindo no lado brasileiro como no lado paraguaio. Nossa, isso é excelente. Bom, depois desse contato, talvez, de toda essa estratégia montada juntamente com o parlamento e com o pessoal do nosso país vizinho, né, do Paraguai, talvez agora ande. Eu acho que para nós finalizarmos, secretário, uma curiosidade. O senhor já comentou até do Paraná. Qual o estado nós temos 21 estados com usinas hidrelétricas. Eu sei que a Secretaria da Agricultura e Pesca, ela trabalha tanto com pesca das mais diversas linhas. Nós nos atemos aqui às tanque-rede em lagos de usina. E nos tanques-redes em lagos da usina, qual é o estado que mais está produzindo hoje no real atual? Nós estamos hoje com o campeão São Paulo e Mato Grosso do Sul. São os estados. Nossa, que legal, hein? Nessa questão de tanque-rede, são os estados que estão mais despontando em termos de volume. O Paraná ainda é o maior produtor. Ele também produz em tanque-rede. O Paraná também tem produção em tanque-rede, mas sua base principal tem sido em tanque escavado. O Paraná hoje está produzindo 170 mil toneladas. E se o estado de São Paulo hoje dobrar a produção, ainda não chega ao que o Paraná já está fazendo. Então, olha o potencial que nós temos. Por mais que a gente fale isso, então, nós temos ainda muita licença para dar. Não, nós já estamos com a capacidade da maioria desses lagos, já com a conta de suporte já concluída. Já requerida. Mas nós precisamos que eles tenham licenciamento ambiental para que eles possam produzir o que está licenciado e aí nós teremos um grande avanço nesse sentido. Então, veja bem, secretário, os lagos das usinas, o potencial que lhe cabe de produção de aquicultura, ele já foi requerido. E ele existe, só está na burocracia de legislação ainda, mais voltada aos estados e não a nível de secretarias. Então, está aqui um apelo, vamos ter que nos dar as mãos, secretário, em todos os níveis, juntar os parlamentares e tudo que tem direito, para que, eu acho que uma estratégia interessante que a gente podia pensar gradativamente, secretário, seria a própria MUSO, juntamente com deputados estaduais, deputados federais, e juntamente com uma força-tarefa, a MUSO, secretaria, municípios, deputados, senadores, deputados tanto federais quanto estaduais, e fazer uma composição estratégica de ação muito forte junto aos governos dos estados. Por quê? Os interessados estão aí para produzir. O que está faltando é os gestores legalizarem a situação. Estou correta nessa minha colocação? E mercado tem, tanto é que estamos crescendo. Então a gente precisa parar de atrapalhar para que esse pessoal consiga de fato trabalhar.
Apesar de algumas regiões, como a gente citou, o estado de São Paulo, já terem na maioria dos seus reservatórios já a capacidade de suporte solicitada, nós temos ainda outros 53 com espaço ainda de solicitação ao longo do Brasil. Talvez um encaminhamento até para Muso auxiliar poderia botar rodadas de negócio, rodadas de conversa com os estados, estado por estado. Fazer um mapeamento dos principais, aí vocês têm condição de conversar entre os associados de vocês quais seriam essa curva ABC, por onde começar, e a secretaria se coloca à disposição para auxiliar, para fazer interlocução, para buscar solução onde é que está o problema. A problemática nós temos que ir atrás da solucionática. Com certeza. Bom, eu acho assim que foi um diálogo, secretário, muito informativo, rico em dados e informações, para que os municípios e até as demais pessoas seguidoras do podcast da Muso que estão nos assistindo, né? Eu acho que o nosso podcast, o Amuso Energia do Brasil, nós produzimos energia para que essa energia se volte também à produção de pescado, que depende da energia também. Então eu acho que o nome da Amuso, a Energia do Brasil, do nosso podcast, ele faz uma composição muito ampla em todos os níveis, porque o que se tem sem energia? Dificilmente nós temos evoluções sem energia. Então fica aqui, secretário, em nome do nosso presidente, prefeito Otávio, do município de Ilha Solteira, toda a nossa diretoria executiva, muito ativa, muito atuante, o nosso conselho fiscal, o nosso conselho dos municípios alagados, os municípios associados, aos que ainda estão em andamento de se adaptarem a aderir todo esse processo da Muso. Eis aqui um grande potencial, tanto da associação em agregar o foco com 739 municípios e 21 estados, quanto da importância dessa implantação de inúmeras situações do uso múltiplo dos lagos. Vamos fazer com que essas lavouras de água que estão no território, que elas sejam um benefício para a população, seja ela emprego em renda, em aquicultura, em turismo, em esporte náutico. Existem inúmeras situações que o lago pode oferecer em primeira mão, gerar energia. Esse é o foco dele. Depois vem os usos múltiplos que é possível ser conciliado diante disso. Então, olha, os nossos maiores agradecimentos à sua disponibilidade de estar aqui na nossa sala, humilde sala da associação, que inauguramos hoje a nossa nova sede, que é um espaço de reuniões, inclusive para os prefeitos, para as reuniões deles, para as reuniões da associação. E deixamos aqui, né, para que o senhor faça suas considerações finais diante desse processo, mas agradecidíssima pela sua participação e pelo esclarecimento, que com certeza será muito benéfico para todas as pessoas que vão assistir o nosso podcast. Terezinha, agradecendo a senhora e toda a sua equipe aqui, obrigado pela oportunidade de a gente estar conversando. Novamente reitero que as portas da Secretaria estão mais do que abertas, tanto para a Muso quanto para os nossos prefeitos. Você, prefeito, ouvindo nossas falas aqui, nos procura, a gente está à disposição para auxiliar. E eu quero te desafiar numa motivação. Vamos juntos não se conformar em termos de gente pobre na beira de água. A água é a maior riqueza do planeta. Se nós temos pessoas pobres nos nossos municípios, na beira de água, tem alguma coisa errada. E juntos a gente consegue encontrar um caminho para resolver esse problema e achar uma solução para a gente desenvolver economicamente, socialmente, dentro do viés sustentável que é a produção da agricultura, sem deixar de gerar energia. Aliás, sem o reservatório não seria possível a criação de tanque e rede, inclusive. Então, essa multidimensão que esses reservatórios nos trazem, e nós temos que fazer o melhor uso disso aí, para que a nossa população, a nossa sociedade possa continuar crescendo, se desenvolvendo, e nós gerarmos o espírito de orgulho de sermos brasileiros. Nós temos o que o mundo não tem. Vamos fazer bom uso disso daí e nós estamos à disposição para auxiliá-los. Um forte abraço a todos, muito obrigado.